Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos fazer agora a montagem aqui do mancal. Então, este subconjunto aqui. Eu tenho aqui o subconjunto separado. Então, nós vamos fazer o vídeo da montagem deste mancal, fazer as peças, o eixo e a base e colocar aqui o mancal. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado aqui. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal, no vídeo que você está assistindo. Você clica em mostrar mais e tem o arquivo em PDF para baixar, através do Drive Google. E tem aqui mais vídeos do SolidWorks para você assistir. Vamos voltar aqui para o Solid e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks, vou clicar em New para começar um desenho novo. Está a parte selecionada, vou clicar OK. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui o item 2, começar pelo 2, é a base do mancal. O item 2 é mancal base, está detalhado aqui do lado. Vamos voltar para o Solid, vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente e vou selecionar aqui o Top Plane. Vou clicar aqui na seta e selecionar aqui Center Rectangle. Vou clicar no centro e vou desenhar o meu retângulo, fazer desta forma. Vou apertar ESC para sair de retângulo, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão, vamos aumentar o zoom aqui. A dimensão aqui é 270 por 500, vamos voltar. Então aqui, vamos puxar a caixa aqui para cima, é 270, Enter. Vou clicar aqui nesta linha, clicar aqui do lado, aqui é 500, Enter. Vou clicar no vazio para ter a seleção, então está feito aqui o perfil inicial do nosso desenho. Vou clicar aqui para fechar o sketch, vou clicar aqui para girar isométrico. O sketch está selecionado, eu vou clicar em Feature, clicar Extrude Boss Base. Então ele já pega o scatter, já estava selecionado. Vamos ver a dimensão da espessura. Então eu tenho 11 milímetros, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 11. Enter. Está feita a extrusão, eu vou confirmar o comando. Está pronto aqui o perfil da nossa peça inicial. Vou clicar no vazio para ter a seleção e vou clicar aqui em Save. Ele pede aqui o nome que a gente não colocou, né? Então eu vou entrar com o nome, Mancal Base. Vou clicar aqui para salvar. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora esta furação de diâmetro de 14. Tem o centro aqui e são 4 furos. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Role Wizard. Vou clicar em Positions e vou clicar nesta face. Vou clicar aqui para ajustar a vista para Top. E vou colocar aqui os furos. Então vou clicar aqui e colocar um furo aqui. O centro, vir aqui para a esquerda, está alinhado, vou clicar. Vou subir, está alinhado com o furo de baixo, vou dar outro clique. Vou vir para a direita, alinhar com o de baixo e com o da esquerda e dar um clique. Vou apertar aqui ESC, vou clicar aqui Smart Dimension, vou clicar aqui nesta aresta e vou clicar aqui no centro do furo e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão aqui, a primeira do centro aqui é 51 e aqui do lado é 66,5. Vamos voltar. Então aqui vai ser 51. Enter. Vou clicar aqui no centro do furo. Vamos clicar no vazio para ter a seleção. Vou clicar no centro do furo. Vou clicar nesta aresta. Clicar aqui do lado. Aqui é 66,5. Enter. Vou clicar aqui neste centro. Vou clicar neste centro. Clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então esta dimensão não foi, vamos voltar para o PDF. Então esta dimensão aqui é 137 do centro, vamos voltar. Então aqui é 137, Enter. Vou clicar no vazio, eu vou clicar aqui neste centro, e vou clicar neste centro, clicar aqui do lado. Vamos confirmar no PDF. Essa dimensão aqui, a total é 398, vamos voltar. Então aqui é 398, Enter.
Eu vou apertar ESC. Agora eu vou fazer aqui posicionamento geométrico. Então eu vou clicar nesse centro, apertar Shift, clicar neste centro. E vou selecionar aqui horizontal. Então está centralizado. Ó. Vou confirmar. Eu vou clicar aqui neste centro, apertar Shift e clicar neste centro. E selecionar horizontal. Vou confirmar propriedades. Vou clicar aqui neste centro, apertar Shift e clicar neste centro. E selecionar vertical. Vou confirmar propriedades. Vou clicar neste centro, apertar Shift e clicar neste centro. E selecionar aqui vertical. Vou confirmar propriedades. Então está feito o centro da furação. Eu vou clicar aqui para voltar para furo, Type. Eu vou selecionar aqui furo. Vou selecionar aqui está Unsymmetric. Eu vou selecionar aqui Screw Clearance, que é para abertura de rosca. E vou selecionar o tamanho da rosca. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho 14 de diâmetro. O parafuso que vai aqui é M12. Vamos voltar. Então vou selecionar aqui M12. Vou colocar aqui passante, Trogel. A dimensão aqui do furo, aqui ele está colocando um chanfro. Está aqui a dimensão. Eu não vou mexer, vou deixar desta maneira. A tolerância aqui está close, ó. Eu vou clicar na seta e vou deixar aqui normal. E vou aplicar o furo. Então está tudo definido. Vou confirmar. Está feita a furação. Ó. Vamos aproximar aqui. Eu vou clicar no vazio. Vou clicar aqui em Evaluate. Vou clicar em Measure. E vou conferir aqui o meu furo. Dar um clique no furo. Então está com 13,5 a dimensão. Eu vou dar ESC aqui no Evaluate. Eu vou clicar novamente em Clearance, Role, clicar aqui Edit Feature. E vou mudar aqui o normal para Lusion. Vou confirmar a furação e vou medir novamente. Clicar em Measure, clicar aqui no furo. Então está com 15 agora. Então eu tenho 13,5 ou 15. Eu vou deixar com 13,5. Então vou clicar no vazio novamente, clicar aqui, clicar em Edit Feature e vou mudar aqui para a folga aqui, vou deixar com normal. E vou confirmar o furo. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer essa outra furação aqui, ó. O diâmetro de 11. São 4 furos também. O centro está aqui, ó. É 70, 360 e a distância aqui de 19. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em Features. Vou clicar Role Wizard. Vou clicar aqui em Positions. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui para ajustar a face. Clicar aqui em Top. E vou colocar os furos aqui. Então vou clicar aqui e colocar no furo. Vou vir para a esquerda. Está alinhado. Vou clicar e colocar outro furo. Vou subir aqui e colocar outro furo aqui. Dar um clique. Vir aqui para a direita. Clicar e colocar outro furo. Vou clicar aqui em Smart Dimension. Vou aproximar aqui, vou clicar nesta aresta, vou clicar no centro do furo, clicar aqui do lado. Aqui é 70, Enter. Vou clicar aqui no vazio, tirar seleção, vou clicar neste centro, clicar nessa aresta, clicar aqui embaixo. Aqui é 19, Enter. Vou clicar aqui no vazio novamente, vou clicar no centro deste furo, clicar no centro deste furo, clicar aqui embaixo. Esta dimensão vamos confirmar. Então, esse centro aqui é 232, a dimensão. Vamos voltar. Então, aqui entrar com 232, Enter. Vou afastar aqui. Eu vou clicar aqui nesse centro aqui em cima e vou clicar nesse centro embaixo. Vou clicar aqui do lado. Esta dimensão é 360, Enter. Vou fechar aqui dimensão e vou aplicar restrição geométrica. Então, vou clicar neste centro, apertar Shift e clicar neste centro. E selecionar aqui o horizontal. Então está alinhado. Ó. Vou confirmar aqui a propriedade. Vou clicar nesse centro. Vou apertar Shift e clicar nesse centro. E selecionar aqui o horizontal. Vou confirmar propriedades. Vou clicar neste centro. Apertar Shift e clicar neste centro. E selecionar vertical. Vou confirmar a propriedade. Vou clicar neste centro. Apertar Shift e clicar neste centro. E clicar aqui em vertical. Vou confirmar a propriedade. Está totalmente restrito, ó. O centro fica preto aqui, ó. Está totalmente restrito o meu desenho. Vou vir aqui para Type.
Está selecionado o furo, está abertura para folga de parafuso. O parafuso aqui, vamos confirmar no PDF, ó, é 11, então o parafuso aqui é M10, vamos voltar. Então vou mudar aqui para M10. E vou deixar aqui como normal. Está tudo ok aqui o final, vou confirmar a furação. Vamos aproximar aqui, eu vou clicar em Evaluate, vou clicar em Measure e vou medir o meu furo, ó, clicar na aresta. Então está com 11, ó, está correto. Vou fechar Measure, vou clicar aqui para Isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora o furo de 6,6. O centro está aqui, ó, com 19 aqui também. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Features, vou clicar Holy Wizard, vou clicar em Positions e vou selecionar esta face. Vou clicar aqui para girar aqui de top e vou colocar aqui o centro. Então vou colocar um furo aqui, ó. Vou alinhar aqui com esse furo, clicar aqui, puxar aqui para a esquerda, clicar aqui, subir, clicar aqui, colocar outro furo, vir aqui para a direita, clicar e colocar outro furo. Vou clicar aqui Smart Dimension, vou clicar nesta aresta, vou clicar no centro do furo, clicar aqui fora. Aqui é 130, Enter. Vou clicar aqui no centro do furo, ele pegou aqui, vou apertar ESC, ó. Eu continuo em dimensão, vou clicar no vazio, vou pegar dimensão novamente, vou clicar nesse centro, clicar nessa aresta, clicar aqui embaixo. Aqui é 19, Enter. Vou clicar aqui nesse centro e vou clicar nesse centro e vou clicar aqui embaixo. A dimensão aqui é 232, Enter. Então está feito o centro, está o mesmo centro do outro furo. Vou continuar aqui, vou clicar nesse centro e vou clicar aqui nesse centro aqui em cima e clicar aqui do lado. A dimensão aqui é 240, Enter. Vou fechar dimensão, vou clicar aqui neste centro, apertar Shift, clicar nesse centro e selecionar aqui horizontal. Então está restrito. Vou confirmar a propriedade, vou clicar neste centro, apertar Shift, clicar nesse centro e selecionar horizontal. Vou fechar propriedades, vou clicar nesse centro, apertar Shift, clicar nesse centro, selecionar vertical. Vou confirmar aqui a propriedades e vou clicar nesse centro, apertar Shift, clicar nesse centro e selecionar vertical. Vou confirmar propriedades. Então está todo restrito, ali fica escuro o centro do furo. Vou voltar para Type. Vou selecionar aqui para abertura de rosca, selecionar M6. Está tudo ok, aqui está normal. Vou confirmar a furação. Vou clicar aqui em Evaluate, vou clicar em Measure e vou medir aqui meu furo, clicar na aresta do furo. Então está 6,6, de acordo com o PDF. Vou fechar aqui, vou clicar no vazio, vou clicar aqui para Isométrico e salvar. Eu vou clicar aqui em Material com o botão direito e vou clicar Edit Material. Vou selecionar aqui o Material, está em SolidWorks Material, está em aço. Vou selecionar um material para usar. Eu vou clicar aqui nesse 1035. Fique à vontade para pegar o material que você precisar. Vou dar Aplicar, vou dar Close, vou clicar aqui em Apply Scene e vou selecionar aqui Plan White. Então está desta maneira a minha peça. Está pronto aqui o Mancal Base. Vou clicar em Salvar, vou clicar em Rebuild, vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 3. O item 3 é o eixo. Então está aqui, shaft de diâmetro 45. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em New. Parte está selecionado. Vou clicar OK. Vou clicar aqui a primeira coisa salvar. E vou entrar com o nome da peça. Então é shaft diâmetro 45. Está na nossa pasta de trabalho. Vou dar salvar. Vou clicar aqui em Sketch. Clicar Sketch novamente. E vou selecionar o Front Plane e dar um clique. Vou clicar aqui em Círculo, vou clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou apertar ESC para sair de círculo, vou clicar Smart Dimension, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. O diâmetro aqui é 45, Enter. Vou fechar dimensão e vou terminar o meu sketch. Vou clicar aqui para Isométrico, vou salvar o meu trabalho. Vamos ver aqui no PDF,
Eu tenho aqui uma extrusão aqui de, vamos aumentar um pouco, uma extrusão aqui de 360, o diâmetro está aqui, ó. Vamos voltar. Então o sketch está selecionado, vou clicar em Features, vou clicar em Extrude Boss Base. Vou selecionar aqui simétrico, mid-plane, né, que ele fala aqui, e vou entrar com a dimensão. Então aqui é 360. Enter. Vou confirmar aqui, dar OK. Vou clicar aqui isométrico. Vamos medir para ver a dimensão, clicar em Evaluate, vou clicar em Measure, vou clicar nesta face e vou clicar nesta aresta. Então a dimensão está aqui, ó, 360. Ele deu uma pequena diferença porque está na diagonal, ó, mas está 360. Vou clicar aqui para fechar, vou clicar no vazio, vou clicar aqui em Sketch, clicar em Sketch novamente, vou aproximar, vou clicar nesta face. Vamos ver no PDF. Eu tenho aqui um diâmetro de 40 por 74. Vamos voltar. Eu não vou girar a vista. Vou clicar aqui em círculo. Vou clicar na origem e desenhar o círculo. Vou fechar aqui círculo. Vou clicar em dimensão. Vou clicar no círculo. Clicar aqui fora. Aqui é 40. Enter. Está feito o sketch. Vou terminar aqui dimensão. E vou terminar o sketch. Vou clicar aqui Features, vou clicar Extrude Boss Base, o sketch já está selecionado, o comprimento aqui é 74, Enter, e vou confirmar aqui para fazer o pós-extrude. Vou continuar aqui, vou fazer o outro sketch aqui, ó, vamos ver no PDF, então aqui eu tenho um diâmetro de 38 por 80, vamos voltar, então vou clicar aqui Sketch, clicar Sketch novamente, clicar nesta face, clicar em círculo, vou clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou fechar círculo, vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui fora. Aqui é 38, Enter. Vou fechar dimensão, vou fechar o sketch, vou clicar aqui em Features, clicar Extrude Boss Base. Ele já pegou a figura, a dimensão é 80, Enter. E vou confirmar aqui o Boss Extrude. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui em isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou fazer agora essa outra extremidade, ó. Vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho o diâmetro de 40, o extrusão de 91. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em View Orientation. O cubo está ligado, se não estiver ligado você clica aqui e liga o cubo, ó, para mostrar o cubo. Então vou clicar aqui e selecionar esta face do cubo. Vou aproximar aqui da extremidade, vou clicar aqui em Sketch, vou clicar em Sketch novamente e vou selecionar esta face. Vou clicar aqui em círculo, vou clicar na origem e desenhar a circunferência. Vou fechar círculo, vou clicar em Smart Dimension, vou clicar no círculo, clicar aqui fora. Aqui é 40, Enter. Está feito o Sketch, vou terminar aqui o Sketch. Vou clicar aqui Features. O sketch está selecionado, vou clicar Extrude Boss Base. A dimensão aqui é 91. Enter. Vou confirmar o Boss Extrude. Vou continuar aqui, vou fazer a outra circunferência. Ó. Vamos ver no PDF. Então aqui é 38 por 98. Vamos voltar. Então vou clicar Sketch. Vou clicar Sketch novamente. Vou clicar nesta face. Vou clicar em círculo. Vou clicar na origem e desenhar o círculo. Vou clicar aqui em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui fora. Aqui é 38, Enter. Vou fechar dimensão, vou fechar o sketch. O sketch está selecionado, vou clicar em Feature, clicar em Extrude Boss Base. A dimensão aqui é 98, Enter. E vou confirmar a extrusão. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui para ajustar a vista. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o detalhe C. Ó. O detalhe C, eu tenho uma rosca M12, a profundidade da rosca de 30 e o furo 35. Está no centro do eixo. Vamos voltar aqui para o Solid. Vou clicar em Role Wizard. Vou clicar em Positions. Vou aproximar aqui da peça, vou clicar nesta face. Vou passar o mouse aqui na aresta e vou passar aqui no centro, pegar o centro. Ó. Eu vou clicar. Vou voltar para Type,
Vamos abaixar aqui, vou selecionar rosca, está métrico, está tape holiday, que é rosca. Vou selecionar aqui M12, então vou selecionar M12 por M25. A condição final aqui está passante, eu vou mudar aqui para cego. Então aqui é o tamanho final do furo, então o furo aqui é 35. E a rosca, o tamanho da rosca é 30. Enter. Então está desta maneira o meu furo. Está todo feito. Vou abaixar mais aqui. Está colocado aqui furo com rosca. Vou deixar desta maneira e vou confirmar aqui a furação. Está feito o furo com rosca. Eu vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui este rasgo de chaveta. Tem o dimensional aqui da ponta e a profundidade está aqui, ó. Então vamos voltar para o Solid. Eu vou criar um plano aqui, então vou clicar aqui, estou em Features, vou clicar Referência e Geometria, vou clicar em Plano. Vou selecionar aqui a primeira referência, vou clicar na árvore e vou pegar este plano, Top Plane. Vou aproximar. A segunda referência que pede aqui, eu vou clicar nesta face e vou selecionar aqui paralelo. Então está criado o plano, é deste jeito que eu quero. Vou confirmar aqui o plano. O plano está selecionado, eu vou clicar em Sketch novamente. Então ele já pegou o plano. Eu vou clicar aqui com o botão direito, clicar em Normal Tool. Vou aproximar aqui e vou fazer o desenho da chaveta. Então eu vou clicar aqui, Straight Slot. Vou clicar aqui neste ponto, vou subir, vou dar outro clique e vou abrir o meu slot. Vou dar um clique aqui do lado. Vou fechar o slot, vou clicar Smart Dimension, vou clicar nesta aresta, vou clicar no centro do slot, clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então a dimensão aqui é 15, depois é 53 e raio de 5. Vamos voltar. Então vou clicar aqui duas vezes, aqui é 15, Enter. Vou clicar aqui no centro do slot, vou clicar nesse outro centro, vou clicar aqui do lado, aqui é 5,3, Enter. Vou clicar aqui no arco, clicar aqui do lado, aqui é 5, Enter. Vou aproximar, então aqui está todo definido o slot, ó. Eu vou clicar aqui e puxar, ó. Então ele está preso, ó. Está alinhado com a origem aqui, ó. Não preciso fazer o alinhamento com a origem, já está alinhado. Vou clicar aqui terminar o slot. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui para voltar para isométrico. Vou aproximar aqui. O sketch está selecionado. Vou clicar em Feature. Vou clicar aqui Extruded Cut. Então ele pegou a figura. Vamos vir aqui no PDF. A profundidade é 5. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com 5. Enter. Então está indo até onde eu quero. Vou confirmar aqui o Cut Extrude. Então está feito aqui o rasgo de chaveta. Vou clicar aqui para isométrico e salvar. Vou fazer aqui o rasgo de chaveta nessa extremidade. Vamos ver no PDF. O dimensional está aqui, ó. Vamos voltar. Então vou criar um plano. Vou clicar aqui referência geometria. Vou clicar em plane. Vou aproximar. Eu vou clicar aqui pegar a primeira referência. Então vou clicar aqui no top plane. A segunda referência eu vou clicar aqui nesta face. E vou mudar aqui para paralelo. Então está criado o plano. Vou confirmar. O plano está selecionado. Eu vou clicar Sketch novamente. Vou clicar aqui com o botão direito. Clicar Normal Tool. Vou aproximar. Vou clicar aqui Straight Slot. E vou clicar aqui, ele já pega o alinhamento da origem, ó. Eu vou clicar, descer, dar outro clique e abrir o meu slot e dar outro clique. Vou fechar o slot, vou clicar Smart Dimension, vou aproximar aqui, vou clicar nesta aresta, clicar no centro do slot, clicar aqui do lado. Aqui é 15, Enter. Eu vou clicar aqui no centro, vou clicar neste outro centro, clicar aqui do lado. Aqui é 60, Enter. Vou clicar no arco, clicar aqui em cima. Aqui é 5, Enter. Vou fechar dimensão. Então está definido aqui o sketch, ó, está todo preto. Vou confirmar aqui o sketch. Vou girar aqui para isométrico. Vou aproximar aqui. O sketch está selecionado. Eu vou clicar em Feature, clicar Extruded Cut.
Então está o mesmo dimensional de antes, ó, do outro raso de chaveta. Vou confirmar o comando. Então está feito aqui a chaveta. Ó. Vou clicar aqui para isométrico. Vou desligar o plano aqui, ó, clicar aqui e clicar em Hide. Vou clicar neste outro plano, clicar em Hide. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui em Apply Scene. Vou clicar em Plan White. Vou clicar aqui no material com o botão direito, clicar aqui Edit Material. Vou selecionar aqui a IZ316 e vou dar Aplicar e vou dar Close. Vou clicar no vazio novamente, vamos ver no PDF. Eu tenho um chanfro aqui de 1/45 ó, no furo com rosca e nessas duas extremidades. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Fillet na seta, vou clicar em Chamfer. Vou entrar com a medida de 1, Enter. E vou selecionar as arestas. Então esta aresta, esta outra aresta e o furo. Vou confirmar aqui o chanfro. Então está feito o chanfro. Vou clicar aqui para isométrico. Vou salvar o meu trabalho. E está pronto o nosso eixo. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o item 10. Ó. Então o item 10 é uma arruela especial. Ó. Washer diâmetro externo 65, diâmetro interno 12,5, espessura de 5. Está detalhado aqui embaixo. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em New. Está selecionado o Part. Vou clicar OK. A primeira coisa aqui eu vou clicar em salvar e vou entrar com o nome da peça. Então aqui é o washer, diâmetro externo 65 por diâmetro interno 12-5 por 5 de espessura. Então está colocado o nome, vou clicar em salvar. Vou clicar em Sketch, vou clicar em Sketch novamente, vou selecionar Front Plane, vou clicar aqui em Círculo, vou clicar na origem e fazer uma circunferência, vou clicar na origem e desenhar outra circunferência, vou apertar ESC, vou clicar em Dimensão, vou clicar neste diâmetro, clicar aqui do lado, aqui é 12,5, Enter. Vou clicar aqui nesse diâmetro, clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. O PDF aqui está com 60, pode ser 60, 65, não vai mudar nada. Então vamos voltar. Então vou entrar aqui com 65, Enter. Está feito aqui o esboço. Vou terminar aqui dimensão, vou terminar o sketch. Vou clicar aqui para Feature, clicar aqui isométrico. O sketch está selecionado, vou clicar Extrude Boss Base. Então ele já pegou a minha figura, não preciso selecionar. A espessura é 5, vamos confirmar. Então está 5 aqui, ó. Vamos voltar. 5, vou confirmar o extrude. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui em Chamfer e vou fazer aqui o chanfro. Vamos ver a dimensão. Então tem um chanfro de 0,5. Vamos voltar. Então vou entrar aqui com a dimensão de 0,5, Enter. E vou selecionar as arestas. Clicar nesta aresta, clicar nesta aresta, clicar nesta outra, clicar nesta outra. E vou dar aplicar o chanfro. Vou clicar aqui para isométrico. Vou clicar aqui no material com o botão direito, clicar Edit Material. E vou selecionar aqui o IZ1020. E vou dar aplicar. Vou dar close. Vou clicar no vazio. Aqui está pronto a nossa arruela. Está desta maneira. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o nosso trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o conjunto do mancal. O nome está aqui, ó, mancal mais shaft mais assembly. Vamos voltar aqui para o Solid. Vou clicar em New. Vou selecionar Assembly. Vou clicar OK. Vou clicar aqui a primeira coisa em salvar. Ele fechou o ícone, então vou fechar aqui o colocar peça e vou clicar em salvar. Primeira coisa. E vou entrar com o nome aqui. Então vai ser mancal, traço, mais, shaft, assembly. Então o nome está colocado. Vou clicar em salvar.
Agora eu vou colocar peça, então vou vir aqui em Assembly na aba e vou clicar em Insert Componentes. As peças que estão abertas estão aqui, ó. Está desta maneira. Então tem o Mancal Base aqui, ó. Posso clicar nele, ele já vem para a tela, ó. Eu vou clicar aqui em mudar para isométrico. Então o nosso Mancal Base está aqui, ó, base do Mancal. Então eu vou clicar aqui no Insert aqui para confirmar no OK, ó. Ele vai colocar a peça no centro da tela. Então vou clicar OK. Então ele colocou a tela pelos planos que nós fizemos na origem e está fixa a peça, ó. Está centralizado. Eu vou continuar aqui, eu vou colocar o Mancal. Então o Mancal, eu vou clicar aqui em abrir, ó. O Mancal eu tenho aqui em vários formatos, ó. Tem em PRT, tem em montagem do Solid e tem o Mancal em AGES para você usar em outras versões do Solid. Eu estou usando a 2018. Então vou selecionar aqui este Mancal e vou dar Open. Lembrando aqui, este Mancal é só você baixar na descrição do canal. Então o Mancal está aqui, ó. Eu vou fazer aqui um círculo com esquete aqui no centro da peça para usar na montagem. Então vou clicar aqui em esquete, vou clicar em esquete novamente, vou selecionar aqui o plano, ó, expandir a árvore e vou clicar aqui neste plano, plano direito. Vou clicar aqui em meio corte, Section View, e vou selecionar aqui o plano que eu quero que corte, ó. Então vou clicar no plano que eu selecionei e vou dar OK. Eu vou clicar aqui no esquete com o botão direito, clicar Normal Tool. Vou clicar em círculo, vou vir aqui na origem, clicar aqui na origem e desenhar o círculo. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Vou entrar com 40, Enter. Então está feito um círculo com o tamanho do diâmetro do furo aqui do eixo. Vou confirmar dimensão e vou terminar meu esquete. Vou tirar aqui o Section View, vou clicar aqui para isométrico. Então o esquete está feito lá dentro, ó. Isso aqui é para facilitar a montagem, que eu não consigo pegar aqui o furo. O formato do Mancal está em AGES, né? Veio do AGES, ó. Então está AGES aqui o formato, ó. Então aqui vou salvar meu trabalho. Vou voltar lá para o conjunto, clicar aqui, clicar no conjunto. E vou trazer o Mancal para cá. Então vou clicar aqui em Assembly. Eu vou clicar aqui em Insert Componente. O Mancal está aqui, eu vou clicar. Vou vir para a tela e dar um clique aqui e descarregar o Mancal. Vou clicar aqui em Mate. Vou girar aqui a minha vista. Vou clicar nesta face do Mancal. E vou clicar aqui na face da chapa. Ele oferece aqui tangente, ó. Eu vou confirmar a seleção. Eu vou continuar aqui, eu vou pegar um plano do Mancal, ó. Então vou expandir a árvore. Vou vir aqui no Mancal, expandir aqui e vou pegar este plano, plano frontal. Vou dar um clique e vou pegar aqui o plano do conjunto. Então aqui é o plano direito. Então está posicionado. Vamos ver aqui de lado, ó. Vou clicar aqui, clicar em Right. Então aqui a parte do cubo maior está para este lado, ó. Eu vou confirmar a colocação. Eu vou continuar aqui, vou voltar para isométrico. Vou pegar novamente o plano do Mancal, ó. Então este plano aqui direito, e vou clicar aqui nesta face da chapa. E vou entrar aqui com a dimensão do centro do furo, vou entrar com distância e vou entrar aqui com 51. Enter. Então ele está centralizado aqui no furo, ó. Está desta maneira. O plano aqui até a face 51. Vou confirmar e vou fechar aqui o Mate. Vou clicar aqui para isométrico. E está colocado aqui o primeiro Mancal, ó. Está totalmente travado. Vou clicar no vazio e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o eixo, ó. Então o item 3 aqui. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em Insert Componente. Vou clicar no eixo. Venho para a tela e vou clicar aqui para descarregar o eixo. Vou clicar em Mate. Eu vou clicar aqui nesta face do eixo. O furo com rosca está deste lado. E vou clicar aqui nesta face do Mancal. Então está posicionado, está tangente aqui, ó. Eu vou confirmar o Mate.
Vou continuar aqui, vou clicar nesta face cilíndrica do eixo e vou clicar no círculo que eu fiz de apoio. Ó. Então está concêntrico a peça, ó, está coincidente. Vou confirmar e vou dar OK aqui no Mate. Então meu eixo está colocado, ó. Ele fica livre, ele gira. Ó. É isso que eu quero. Vou clicar aqui para orientação de vista, clicar em isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar aqui Save As, Rebuild. Eu vou colocar o outro mancal deste lado. Então vou clicar aqui em Insert Componente, vou clicar no mancal, ele vem para a tela, é só levar, vou dar um clique e descarregar. Vou apertar ESC, vou clicar aqui em Mate, eu vou aqui clicar nesta face do mancal e vou clicar aqui na face da base. Vou confirmar aqui o tangente, eu vou vir aqui no mancal, vou recolher esse mancal, então na última peça que eu coloquei, vou clicar aqui, expandir, vou clicar no plano que eu preciso, então o frontal, e vou clicar aqui no conjunto, então o plano direito. Então está desta maneira, ó. Vamos girar aqui direito. Então o cubo maior está para este lado, o parafuso está aqui, ó. Então vou dar flip aqui para alternar. Então ele foi para o outro lado, é isso que eu quero, o cubo está do lado certo, eu vou aplicar esta restrição. Vou clicar aqui para isométrico e vou aplicar aqui a última restrição, então vou clicar nesta face e vou clicar aqui na face do eixo. Então esta face aqui do eixo. Então o mancal está colocado. O parafuso aqui, o cubo lado maior está para cá. Vou confirmar. Vou fechar aqui o Mate. Vou clicar aqui para isométrico. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 10, que é a arruela lisa aqui. Ó. Ela tem uma distância de 2 mm aqui do eixo. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar em Insert Componente, vou selecionar a arruela, vou levar aqui para a tela e soltar aqui, ó, dar um clique, vou aproximar, eu vou clicar aqui em Mate, vou selecionar esta face e vou selecionar esta face do eixo. E vou entrar aqui, vamos ver aqui como é que ficou, vou clicar aqui e girar para a direita. Então está alinhado, eu vou entrar aqui com distância. E vou entrar aqui com 2 mm. Então está aqui uma distância de 2 mm. Ó. Eu vou dar a aplicar essa restrição e vou aplicar mais uma restrição. Vou clicar aqui na arruela, na face cilíndrica e vou clicar no eixo. Então está concêntrico, vou confirmar. E vou fechar o Mate. 2 restrições já basta. Então está desta maneira. Vou clicar aqui para isométrico e salvar. Clicar Save All. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 1. O item 1 é uma chaveta DIN 6885 a 10 por 8 por 63. Então nesta ponta aqui, vamos voltar para o Solid. Então vou vir aqui na biblioteca Design Library, dar um clique. Vou selecionar aqui DIN, vou selecionar chaveta que é aqui e vou selecionar aqui Parallel Key. Então está aqui, ó, DIN 6885. Então vou clicar aqui e arrastar para a tela e soltar. E vou configurar a minha chaveta aqui, ó. Então aqui a chaveta é para diâmetro de 30 a 38, o comprimento é 63. E a descrição está aqui, ó, a 10 por 8 por 63. Então é isso que eu quero. Vou confirmar. Eu vou apertar essa, que é só uma que eu quero por enquanto. Vou aproximar e vou colocar a restrição. Vou clicar em Mate. Eu vou clicar aqui nesta face da chaveta. E vou clicar aqui na face do eixo, do rasgo. Então está colocado uma posição coincidente e vou confirmar. E vou clicar aqui nesta face da chaveta cilíndrica e vou clicar nesta face. Então está colocada mais uma restrição concêntrica. Vou confirmar. Eu vou clicar nesta face da chaveta. Vou virar aqui a minha vista e vou clicar nesta face do rasgo. Então está posicionada a minha chaveta. Vou confirmar, vou fechar o Mate, vou clicar aqui para isométrico e salvar o meu trabalho.
Vamos ver no PDF. Eu vou colocar a outra chaveta deste lado, ó. Então é o item 5. Então a DIN 6885 a 10 por 8 por 70. Vamos voltar. Então vou voltar aqui na Design Library. Está selecionado aqui, eu vou clicar, arrastar e soltar aqui, ó. E vou configurar o tamanho. Então o comprimento aqui muda, ó. Então vou clicar aqui e colocar 70. O restante está tudo igual, ó. Formato aqui. Vamos dar OK. Eu vou aproximar aqui, vou apertar ESC, que é só uma chaveta que eu quero. Vou clicar aqui em Mate. Vou clicar aqui nesta face da chaveta. Vou clicar nesta face do rasgo. Vou aproximar aqui, vou confirmar a restrição. Vou clicar nesta face da chaveta e vou clicar aqui nesta face do rasgo. Está posicionada, vou confirmar. Vou clicar aqui nesta face, vou clicar nesta face. Está colocada a chaveta. Vou confirmar a última restrição. Vou fechar aqui o Mate. Vou clicar aqui para isométrico e salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar aqui o item 8. O item 8 é um DIN 128 a 12, uma arruela de pressão. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar Design Library. Estou em DIN. Vou recolher aqui o Key e vou selecionar o Washer. E vou pegar aqui Spring Lock Washer. Vou selecionar aqui o DIN 128, está aqui, ó. Então vou clicar, segurar e levar aqui para a tela e soltar. Vou aproximar aqui. Então aqui o DIN está aqui já para 12, ó. Está correto. Só vou confirmar a colocação. Eu vou apertar ESC, que é só uma que eu preciso. Vou vir aqui, vou clicar em Mate. Vou clicar nesta face. E vou clicar aqui nesta face da nossa arruela. Vou confirmar a colocação coincidente. Vou clicar nesta face cilíndrica e vou clicar nesta face cilíndrica. Então está colocada a arruela de pressão. Vou confirmar aqui o Mate. Eu vou continuar aqui, vamos ver no PDF. Ó. Então o item 11, ó, eu tenho aqui um ISO 4017 e M12 por 45. Vamos voltar. Então vou clicar em Design Library. Vou fechar aqui recolher, vou clicar em ISO para expandir, vou selecionar aqui Bolt and Screen e vou selecionar aqui Hex Bolt and Screen, que é parafuso sextavado. E vou procurar aqui o parafuso, ó. Então aqui é o 4017, está aqui, ó. Então vou clicar, segurar e levar até aqui e soltar. Então o comprimento aqui é M12 por 45. Então está M12, está 45. Vou confirmar a colocação. Eu vou apertar ESC, que é só um que eu quero. Vou clicar em Mate. Vou clicar aqui nesta face. Vou clicar nesta face da arruela. Eu vou continuar a colocação, confirmar aqui o coincidente. Vou girar a minha vista. Vou clicar aqui nesta face cilíndrica e vou clicar nesta face cilíndrica da arruela. Então está posicionado o meu parafuso, está desta maneira. Vou confirmar o coincidente, vou fechar o Mate, vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar esta montagem de parafuso aqui, ó, o item 6, 7, 8 e 9. Então o 6 é um DIN 933 M12 por 55 e a arruela lisa aqui, ó, é uma ISO 7091. Vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar aqui em Design Library. Eu estou aqui em ISO, vou recolher aqui o parafuso e vou selecionar aqui o Washer. E Plan Washer. E vou pegar aqui a ISO 7091. Então está aqui, ó. Vou clicar, segurar, levar para a tela e soltar. Então aqui o tamanho M12 já está aqui, ó, a arruela. Eu vou clicar aqui para aceitar. E vou clicar aqui do lado, colocar duas arruelas, que eu vou usar duas arruelas aqui. E apertar ESC. Então vou aproximar aqui, vou clicar em Mate. Eu vou clicar aqui nesta face da arruela. E vou clicar aqui na face do mancal. Então a primeira posição está colocada. Ó. Vamos girar aqui para a direita, ver como é que está, ó. Então aqui está alinhado face com face, eu vou dar o flip aqui, ó. Então ela foi para cima. Vou continuar aqui, vou confirmar a colocação. Eu vou vir aqui na arruela, vou clicar aqui nesta face
e vou clicar aqui na face do furo para centralizar. Ó. Então ele ficou lá em cima. Vamos ver como é que está. Está aqui em cima. Está centralizado. Eu vou confirmar. Eu vou fazer o mesmo com essa outra arruela e colocar embaixo. Ó. Então vou clicar aqui nesta face. Vou vir aqui embaixo, clicar na face da base. Então está posicionada, vou confirmar. Vou clicar aqui nesta face da arruela, vou clicar no furo. Então está posicionada a arruela de baixo, vou confirmar. Vou fechar aqui o Mate, vou clicar aqui para isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. O parafuso aqui, o item 6, ó, é um DIN 933 M12 por 55. Vamos voltar aqui para o Solid. Então o DIN 933, ele pode ser aqui também um ISO 4017. Ó. Então vamos voltar aqui para o Solid. Então vou clicar em Design Library. Vou fechar aqui o Washer. Eu estou aqui em ISO, vou selecionar Screen and Bolts. Vou selecionar Hex Bolt and Screen. E vou pegar aqui o 4017. Ó. Então vou clicar e arrastar aqui e soltar. Então o tamanho aqui é M12 por 55. Está definido, vou dar OK. Eu vou aproximar aqui. Vou apertar ESC, que é só um parafuso que eu quero. Vou clicar aqui em Mate. Vou clicar aqui nesta face do parafuso. E vou clicar aqui nesta face da arruela. Então está colocada uma posição, vou confirmar coincidente. Eu consigo pegar aqui a face do parafuso e vou clicar aqui nesta face da arruela. Então está centralizado o parafuso, vou confirmar e vou fechar o Mate. Então está colocado aqui o parafuso e a arruela lisa. Eu vou colocar a arruela aqui de pressão, então vou recolher aqui a árvore. Eu vou vir aqui no Design Library, vou dar um clique. Estou aqui em DIN. Está selecionado o DIN, está em Washer, eu vou clicar aqui em Spring Lock Washer e vou pegar aqui o DIN 128. Então vou clicar aqui e levar aqui para a tela e soltar. Então está M12, vou confirmar a colocação. Vou apertar ESC, que é só uma que eu quero. Vou aproximar aqui, vou clicar em Mate. Vou clicar aqui nesta face da arruela e vou clicar na face da arruela lisa. Vou continuar aqui, vou confirmar o coincidente, vou clicar na face cilíndrica da arruela de pressão e vou clicar na face cilíndrica da arruela lisa. Então está colocada a arruela de pressão, vou confirmar o Mate, vou girar aqui para isométrico e salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 9. O item 9 é uma porca ISO 4034 M12. Vamos voltar. Então vou vir aqui no Design Library, eu estou aqui no ISO aqui embaixo, ó. Eu vou selecionar Nudes, Hex Nudes e vou procurar aqui a 4034. Então está aqui, ó. Eu vou clicar e arrastar aqui para a tela e soltar. Está M12, vou confirmar. Eu vou aproximar aqui, é só uma porca que eu quero, vou apertar ESC, vou clicar aqui em Mate. Vou selecionar aqui esta face da porca e vou girar aqui e selecionar esta face da arruela de pressão. Então está colocada aqui a primeira restrição. Vou confirmar e vou colocar a outra restrição. Vou clicar nesta face. Ele pegou o canto, eu vou clicar aqui e vou limpar a seleção. Vou voltar aqui e vou pegar o furo. Vou clicar no furo. Vou voltar aqui e vou clicar no parafuso, na face do parafuso. Então está colocada a porca. Vou confirmar. Vou fechar o Mate. Está feito aqui o conjunto aqui de parafuso, arruela e porca. Vou clicar aqui para isométrico e salvar. Eu vou fazer aqui o pattern aqui desse conjunto de porca, arruela e parafuso. Então vou clicar aqui em Linear Pattern, selecionar Linear Componente Pattern. Vou selecionar a direção 1, então vou clicar nesta aresta. Está para lá a direção. Vamos confirmar aqui a distância. Então a distância, vamos ver no PDF, deste furo aqui, ó, é 398 e a próxima é 137. Então vamos voltar aqui. Então aqui é 398, Enter. A quantidade aqui é 2, Enter.
Eu vou selecionar o componente do pattern, eu vou clicar aqui em selecionar o parafuso, vou selecionar a arruela, vou girar a minha vista, vou selecionar aqui a arruela lisa, a arruela de pressão e a porca. Então está selecionado e já está indo para a posição, está aqui. Eu vou clicar na direção 2, vou clicar nesta aresta, a distância aqui do 2, vamos confirmar no PDF, então é 137, vamos voltar. Então aqui é 137, Enter. E aqui são 2 unidades, Enter. Está para este lado, vamos mudar a direção aqui. Então está do lado certo agora, está desta maneira. Vou confirmar aqui o pattern. Então está colocado as porcas do parafuso pattern, está desta maneira. Vou clicar aqui orientação de vista, clicar isométrico, vou clicar aqui Apply Scene, mudar aqui para Plan White. Então meu mancal está desta maneira. Eu vou clicar aqui e tirar o sketch. Clicar no vazio e vou salvar. Está pronto aqui o nosso mancal com o eixo. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, compartilhe, se inscreva, me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa inscrição é muito importante para mim, pois assim poderei continuar fazendo mais tutoriais. Obrigado, até o próximo.